ações pedagógicas em Saviani, Demerval Saviani. Esse que é um autor, um teórico, um filósofo da educação nacional, que é contemporâneo, né? Está aí ainda presente dentro dos nossos contextos e espaços educativos, com os seus estudos, com as suas teorias, contribuindo significativamente para os espaços educacionais brasileiros. Portanto, ele é uma das referências utilizadas em questões de prova, ele é cobrado, né, em questões de prova. As bancas de todo o Brasil utilizam Saviani como referência, né, seus estudos, suas teorias, suas contribuições educacionais para elaborar as questões de prova. Então, é muito importante que a gente conheça esse autor. E aí, eu trouxe aqui para vocês tendências pedagógicas e concepções pedagógicas. Antes da gente entrar de fato nesse autor, é importante a gente fazer um esclarecimento, porque o que acontece? A gente encontra essas duas nomenclaturas, esses dois termos, essas concepções e tendências pedagógicas nas questões de prova. E aí, o que acontece? Vamos primeiro trazer aqui que as tendências ou concepções pedagógicas estudam como a educação se comporta ao longo do tempo para um determinado tipo de sociedade. Estão ligadas a que tipo de cidadão o Estado quer formar. Então, quando a gente fala em tendências e concepções pedagógicas, nós estaremos relacionando o quê? Olha aqui, a educação à sociedade, né? Então, assim, elas estão juntas, relacionadas, elas estabelecem essa ligação e não se separam, tá? Então, educação e sociedade estão numa relação dialética, elas estão juntas, elas se complementam dentro do espaço social, político, né, econômico, né? Então, aqui a educação e a economia hoje andam juntas. E no decorrer da história, do desenvolvimento histórico e social da humanidade, elas permanecem ou elas permaneceram juntas. Por isso que a gente traz aí que essas tendências ou concepções estarão relacionadas a que tipo de sujeito se quer formar, certo? E aí, o que deve a gente ter na nossa compreensão quando a gente fala desses conceitos, dessas teorias? Todas as vezes que a gente se deparar, e aqui é uma dica, com essa expressão aqui, ó, tendências pedagógicas, nós vamos relacioná-la a Libânio, a José Carlos Libânio, porque ele usa essa nomenclatura, ele classifica, ele teoriza, ele traz ali toda uma estrutura própria dentro dessas concepções pedagógicas historicamente construídas, desenvolvidas dentro do contexto social. Então, essa nomenclatura, tendências pedagógicas, vão nos remeter a este teórico, a este autor, que é o José Carlos Libânio. Quando a gente se deparar com a nomenclatura concepções pedagógicas, aí nós estaremos nos remetendo a tudo aquilo que foi desenvolvido, estudado, classificado, teorizado a partir deste autor, que é o Demerval Saviani, tá? Então, existem estruturas, aí vem aqui para mim, existem estruturas, classificações, né? Teorizações a respeito, né, desse desenvolvimento histórico e dessa relação entre educação e sociedade nesses diferentes olhares, um de Libânio e outro de Saviani. E aí,
É que eles são distintos? É que eles são diferentes? Existem similaridades e particularidades na visão e no olhar desses dois autores. E é por isso que a gente deve compreender. E é nessa perspectiva que hoje nós trazemos o olhar, né? A visão desse autor em relação à educação, historicamente, dentro desse processo de desenvolvimento dos sujeitos e a sociedade nesse seu contexto político-administrativo. É isso que a gente vai trazer hoje aqui para vocês, tá? Então, voltando lá para a tela, entendendo, compreendendo essa diferença, é que a gente vai trazer, e vocês sabem disso, vocês que nos acompanham todas as segundas-feiras aqui no canal do Pedagogia para Concurso, que antes da gente trabalhar de fato as questões, a gente busca trazer para vocês ali o cerne através de um quadro resumo, de um mapa mental, as ideias centrais desse tópico que o seu edital está cobrando. Então, pega aí o seu material bonitinho, né, aquele que você utiliza, né, para as questões que a gente trabalha aqui no Pedagogia para Concurso e começa a construir junto comigo esse mapa mental daquilo que Demerval Saviani, esse autor que é teórico, filósofo da educação que nós estamos trabalhando hoje, traz a respeito dessas chamadas concepções pedagógicas, tá bom? Então, vamos lá, vamos trabalhar junto aqui rapidinho. É só um panorama geral para que você possa aí relembrar as ideias centrais. Então, o que o Demerval Saviani vai trazer aqui? Ele vai classificar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, eu vou tentar fazer de um jeitinho que caiba tudo aqui, que você possa ver bonitinho, tá? A primeira informação importante é nessa classificação dessas concepções pedagógicas. Então, ele traz aqui primeiro que existem, né? Aqui as teorias, ele chama de teorias. Eu vou escrever de novo, tá meio esquisitinho, mas eu vou botar aqui, vou tentar fazer legal. Teorias, ele chama de teorias não, não críticas, tá? Não críticas, porque o nome já mesmo nos direciona a centralidade dessa teoria, né? Elas não vão criticar nada, né? Elas vão estar a serviço do quê? De manter o status quo social da sociedade já vigente. Então, elas são teorias não críticas e ele utiliza uma outra nomenclatura para tratar dessas teorias, chamando elas de hegemônicas, tá bom? Hegemônicas, teorias hegemônicas, tá bom? Ele vai trazer essa primeira classificação. E dentro dessa perspectiva aí, pessoal, o Saviani vai classificar três, tá? Três principais teorias. Ele vai dizer que dentro desse grupo estarão presentes a teoria tradicional, ok? Tradicional. Ele vai trazer dentro desse grupo a escola nova viu? Vou botar aqui, a escola novista e vai trazer ainda dentro desse grupo a tecnicista, a concepção tecnicista, tá bom? O que todas essas concepções pedagógicas vão ter em comum? Conforme eu falei para vocês, elas vão ter características próprias, né? Porque cada concepção tem suas características próprias, mas dentro desse primeiro grupo das chamadas não críticas ou hegemônicas, né? O que? Elas vão buscar a manutenção do status quo e terão em comum também a análise da educação e da sociedade, essa relação entre educação e sociedade. Elas vão dizer
que existe um problema social, que é a marginalidade. Não a marginalidade, aquela, pessoal, aqui vem para mim aqui, aquela marginalidade de cometer crimes ou contravenções, não é isso. Existe a marginalidade dos sujeitos, aqueles sujeitos que estão o quê? À margem dessa sociedade estruturada, harmônica, que é defendida de um sistema político-social que é o chamado capitalismo. Então, para resolver esse problema dos sujeitos, dos indivíduos que estão à margem dessa sociedade, a escola vai vir, dentro dessas concepções, buscar o quê? A equalização social, tirar esses sujeitos da marginalidade social através da educação. Então, quem vai ter esse papel de formar o indivíduo, tirar ele desse problema da marginalidade social e introduzir este sujeito a uma sociedade já harmônica, uma sociedade já estruturada, quem vai ter o papel de fazer isso é a escola. E dentro dessa perspectiva estarão as concepções tradicional, a escola nova ou escola novista e a concepção tecnicista. Beleza? Tranquilo? Aí, voltando lá para a nossa tela, o Saviani vai trazer aí um outro grupo, que eu vou colocar aqui, ó, um outro grupo chamado de teorias. Vamos lá, daqui a pouquinho, isso aqui é importante, gente, tá? Para a gente poder compreender aqui o que? As questões centrais de cada uma dessas teorias, tá bom? Então, esse grupo vai ser o chamado do grupo das teorias. Olha aqui o nome. Crítico, ó, crítico, reprodutivista, reprodutivistas, ok? E aí o Saviani vai classificar essas teorias aqui dentro deste grupo. E aí ele vai dizer o quê? Que vai existir aí a teoria do sistema de ensino como violência simbólica, essa é a primeira. Vamos lá. É um pouquinho grande o nome, mas vamos colocar lá. É a teoria como sistema, ó, o sistema de ensino como violência simbólica. O Saviani, ele vai dizer aí, né, que essa teoria, ela vai se dar pela imposição da cultura dominante. Eu vou colocar aqui, tá? Vou mencionar aí, depois você assiste o vídeo direitinho, completa aí no seu mapa mental. Depois ele vai dizer que vai existir a teoria da escola como aparelho ideológico do Estado. A escola como aparelho ideológico do Estado. E aí aqui é o Estado-nação, o Estado organizado administrativo e politicamente. Essa teoria vai dizer que a escola vai ter uma imposição de uma ideologia da classe dominante. Então, tudo que vai ser trabalhado na escola vai partir dessa ideologia, dessa classe dominante, tá? Sobre quem? A classe dominada. E, por último, ele vai trazer a escola, a teoria da escola. Opa, vamos lá. A teoria da escola dualista. Olha aqui, dualista ou a escola dual. Vocês vão se deparar com esses dois termos. E aí, para finalizar, a classificação das concepções pedagógicas dadas por Saviani, nós vamos colocar aqui, ó, e só para completar essa ideia da escola dualista, é que dentro da sociedade vai existir o quê? Uma escola voltada para um ensino pensado
para a classe dominante, ou seja, os donos da produção, né? Os donos dos meios de produção, e vai existir uma escola para os dominados, aqueles que são pobres, né? O proletariado. Então, essa é a escola dual. Por quê? Porque o ensino vai buscar as ideias, né, para que a classe dominante permaneça dominando e a classe dominada permaneça sendo subjugada, tá bom? Então, ele defende o que nesse sentido? Que a escola, né, as teorias crítico-reprodutivistas, elas passam a criticar na medida que elas conseguem, e aí volta aqui para mim, elas são identificadas essas questões, né? Que existe essas teorias que são reprodutivistas de uma sociedade que não é neutra. Ela estabelece essa luta de classes, né? Só que essas teorias, elas identificam, elas criticam esse modelo já posto, mas elas não propõem. Por isso que elas são reprodutivistas. Elas não propõem mudanças, elas apenas reproduzem essas relações já existentes dentro da sociedade, tá bom? E aí, para finalizar esse nosso mapinha, nós vamos lá para o terceiro grupo, e aí eu vou fazer assim, ó, só para a gente fazer essa divisãozinha. O terceiro grupo é o que Saviani chama das teorias críticas. Ao contrário das crítico-reprodutivistas, elas vão aqui, ó, as teorias críticas. Ó, críticas, aí eu vou aproveitar e vou botar o acento aqui. Críticas, elas vão também ser denominadas ou de teorias o quê? Contra-hegemônicas. Contra-hegemônicas. Essas teorias, elas terão não apenas o quê? A ideia de criticar, mas elas vão buscar, e aí eu vou fazer diferentinho, eu vou fazer uma setinha aqui para baixo, ó, vai ficar um pouquinho diferente para não ocupar ali o espaço. Elas vão aqui, ó, criticar, e através das suas ideias e das suas concepções, elas vão buscar o quê? A transformação social. E aí elas vão propor mudanças. Ao contrário das crítico-reprodutivistas, que não propõem uma transformação, essas sim, elas vão propor uma transformação social. E dentro desse grupo estarão quem? A libertadora vai estar nesse grupo também, né? A libertária, ok? E vai estar aqui também a pedagogia histórico-crítica, que é uma concepção, uma teoria histórico-crítica, criada, inclusive, cunhada, inclusive, defendida, né, teorizada por o próprio Demerval Saviani, que nós vamos encontrar aí em diversos momentos o que? A nomenclatura da PHC. Essa teoria que foi desenvolvida, cunhada, sistematizada, organizada por Demerval Saviani, tá bom? Então, minha gente, é isso. Então, esse nosso mapa mental aí, ele traz todo o panorama do que? De uma forma objetiva, sistematizada, resumida, do que Saviani classifica, né, organiza, teoriza, explica sobre essas concepções pedagógicas, tá bom? E a relação da educação com a sociedade, porque, na verdade, as concepções pedagógicas fazem justamente isso, relacionam a educação num espaço, num contexto histórico
com a sociedade, o cidadão, o indivíduo que se quer formar. Tá bom, meus amores? Agora a gente vai ver, de fato, como que isso é cobrado em prova. Então, vamos lá para as questões, tá bom? Vamos responder as nossas questões a partir do que? Do que a gente viu aqui e trouxe, relembrou, apresentou ou consolidou com você aí a respeito desse tema, tá bom? Então, vamos lá, primeira questão. Vamos juntos aí para a primeira questão, que traz o seguinte para nós. Vamos lá. Ao caracterizar, olha, a relação entre educação e sociedade, para as teorias, olha aqui, não críticas, Saviani afirma que concebem a educação como uma ampla margem de autonomia em face da sociedade, cabendo-lhe um papel decisivo na conformação da sociedade, evitando sua degradação. E mais do que isso, garantindo a construção de uma sociedade igualitária. Então, essas teorias não críticas, de acordo com Saviani, defendem aquilo que nós falamos inicialmente, o quê? A manutenção do status quo, quando diz, né, cabendo-lhe um papel decisivo de conformação, né, de manter a sociedade como ela está, evitando a sua degradação, a sua desordem. Esse é o papel, né, da educação dentro dessas teorias chamadas não críticas. E aí a questão ainda nos relembra, e mais do que isso, garantindo que, olha aqui, a construção de uma sociedade igualitária, na medida que a educação busca o quê? A equalização social. Quando a gente fala de equalizar, é o quê? De igualar, né? Então, aqui a ideia igualitária, tá bom? Aí, o que a questão de fato quer que a gente responda aqui? Assinale a alternativa que apresenta corretamente as pedagogias que Saviani define de não críticas, ou ainda, meus amores, a nomenclatura dessas teorias chamadas o quê? Hegemônicas. Lembra disso, ele usa essas duas nomenclaturas. Aí vem lá a primeira questão. A pedagogia nova, ela é desse grupo? Sim. E a teoria da escola como aparelho ideológico do Estado? Pertence às não críticas? Não, né, pessoal? Elas estão no grupo das chamadas crítico-reprodutivistas. Então, a letra A a gente já pode descartar. Letra B, pedagogia tradicional é das não críticas? Sim. A pedagogia tecnicista é das não críticas? Também. E a teoria da escola dualista pertence às não críticas? Não, né? Ela vai pertencer às chamadas crítico-reprodutivistas. Então, também o gabarito não é a letra B. Letra C, pedagogia tradicional é? Sim. Pedagogia nova ou escola novista é? Sim. E a pedagogia tecnicista também? Também. Então, achamos aqui as pedagogias ou concepções pedagógicas classificadas dentro desse grupo. Então, gabarito, letra C. Beleza? Tranquilo? Viu que a questão aqui está cobrando que você saiba essa classificação? Então, é importante você saber quais as concepções, quais as pedagogias pertencentes a esse primeiro grupo das teorias chamadas não críticas ou hegemônicas, tá bom? Vamos lá, questão 2. As críticas à pedagogia tradicional, formuladas a partir do final do século passado, foram aos poucos, viu? Porque nada é imediatista, nada vai sendo imposto ou trazido ou colocado de uma forma instantânea. Então, a questão traz isso aqui muito bem claro, né? Essa teoria
na verdade, foram aos poucos dando origem a uma outra teoria de educação. Esta teoria mantinha a crença no poder da escola e em sua função equalizadora. Então, percebe, olha o que a questão está trazendo para gente, que a tradicional dentro desse grupo tinha essa concepção, né? A teoria no poder da escola para trazer o quê? Para solucionar um problema social, que é aquele dos indivíduos à marginalidade, né? E que essa escola poderia, na sua função, equalizadora, né? Uma função de equalização social. Então, de acordo com Demerval Saviani, olha aqui o nosso autor de hoje, tal pedagogia é chamada de a pedagogia libertadora. E aí, pessoal, é a libertadora? Não, porque a libertadora é uma pedagogia que busca, não é a função de equalização social, de manter a sociedade o que? Harmônica, não. Ela vai propor uma mudança através de uma educação emancipadora e libertadora. Então, ela não está aí dentro desse grupo. Então, a gente vai descartar a letra A, tá? A letra B, pedagogia nova. Sim, pessoal, nós achamos o gabarito, é a letra B. Essa pedagogia nova ou escola novista, ela vai continuar mantendo-se dentro dessa ideia central de que a educação, ela é o quê? É equalizadora. Ela vai solucionar o quê? O problema da marginalidade social. Mas ela foi trazida para contrapor uma pedagogia tradicional onde o aluno era o quê? Ela não contrapõe a ideia central da função social da escola, mas da forma como essa busca de equalização social era defendida dentro da pedagogia tradicional, onde o aluno era o quê? Aqui para mim, o aluno era um ser passivo, né? Onde o aluno não tinha ali uma atitude dentro do processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, a escola nova vai mudar a visão da educação na perspectiva do quê? Dos métodos, das formas como essa educação era trabalhada dentro da escola, trazendo o aluno para o centro, dando ao aluno a centralidade no processo educativo, mas ela não muda a sua concepção geral, entendendo que a escola é um instrumento de equalização social, tá bom? Ela permanece estando dentro desse grupo. A pedagogia nova, a escola novista vai combater a forma tradicional, aquela da teoria anterior, né, de como essa educação deveria ser ministrada. Tira o aluno de um papel passivo e coloca o aluno no centro do processo educativo. Tá bom? É isso. Então, quem veio contrapor a forma como a educação era organizada, transmitida, é a chamada pedagogia nova, tá bom? Então, gabarito da questão, letra B, beleza? Vamos lá para a questão 3, que traz o seguinte: após ler e analisar o texto, assinale a alternativa correta. Qual é o texto? Vamos lá. Entre aspas, abriu aspas aí, viu? Então, é a fala de quem? Do nosso autor, estudado hoje. Com base nos pressupostos, olha aqui, da neutralidade científica e inspirada, olha aqui, gente, olha as dicas, nos princípios da racionalidade, da eficiência e da produtividade. Vou só fazer assim, ó. Da produtividade, essa pedagogia advoga, defende, né, a reordenação do processo educativo de maneira que torne o objetivo
que torne-o objetivo e operacional, tá? Nesse fragmento do texto de Demerval Saviani, refere-se aqui pedagogia. Aí vem lá, letra A pedagogia crítico-social dos conteúdos. Não, aqui a gente já vai descartar totalmente, né? Porque essa classificação aqui, crítico-social dos conteúdos, ela não se refere à classificação de Saviani. Quem vai trazer essa classificação aqui, ó, é Libânio, tá bom? E olha quem é a nossa referência, Saviani. Deixa eu consertar aqui, ó, Libânio. Tá? Então, a gente já vai, além de não ser as características desta pedagogia, além de não ser o que o texto traz, características dessa pedagogia, ela ainda é uma classificação dada por Libânio e a gente quer a classificação, a nomenclatura dada por Saviani. O texto é bem claro, tá bom? Quem é a nossa referência? Letra B, pedagogia da prática. Não é a pedagogia da prática. É a pedagogia histórico-crítica? Também não, tá? Não é a pedagogia histórico-crítica. Porque a pedagogia histórico-crítica, ela não entende que existe uma neutralidade científica, ao contrário, ela diz que existe uma cientificidade, um saber sistematizado, um saber historicamente construído, né? Tá? Então, ela não parte dessa neutralidade científica, não. Então, não é ela. Agora, a letra D traz a chamada pedagogia tecnicista. E aí, pessoal, o gabarito está justamente aqui na letra D, a pedagogia tecnicista, que de acordo com Saviani, realmente essa pedagogia vai defender, vai ter como base os pressupostos da neutralidade científica. Tá? Vai buscar, vai defender uma reordenação do processo educativo de maneira que ele seja objetivo e operacional, voltado para o sujeito que vai ocupar o quê? Um cargo de trabalho, que ele vai ser capaz de executar tarefas, que ele vai ser capaz de compreender e executar os manuais. Então, quem traz isso é a chamada pedagogia tecnicista, tá bom? A letra D, beleza? Tranquilo? Vamos lá, avançando. A4. Galera, olha o que a questão 4 nos traz. De acordo com Demerval Saviani, é o nosso autor, né? Do ponto de vista pedagógico, aquele que tem relação com o processo educativo, conclui-se que se para a pedagogia abrir um espacinho aqui, olha, a questão central é aprender. Olha lá, depois você inclusive pode completar lá no seu quadrinho com essas palavrinhas-chave. Para essa pedagogia, a questão central é aprender. Qual é essa pedagogia que tem a centralidade no aprendizado, né? Que o aluno possa, sim, se apropriar desse conhecimento. Qual é essa pedagogia? Olha lá nas questões, lá no seu mapa, lá na classificação dada, nós podemos dizer que essa é a pedagogia, o quê, minha gente? Essa é a pedagogia tradicional. O ensino, a aprendizagem, vou colocar aqui, ó, tradicional. É o centro, é a centralidade, né, dentro dessa pedagogia. Aí ele continua dizendo o seguinte, que para pedagogia, essa pedagogia que a gente vai buscar completar aqui, o importante, a centralidade é aprender a aprender. É o aluno que ativo, é o aluno que ocupa a centralidade no processo, não é aquele aluno que recebe passivamente a transmissão desses conteúdos, desses saberes. Ele vai o quê? Fazer
parte, ele vai estar presente ativamente no processo educativo. Ele vai aprender a aprender. Quem é essa pedagogia? Quem é essa pedagogia? É a chamada pedagogia nova, ok? Ou a escola novista, tá? E aí, para a pedagogia, que nós vamos ver qual que é aqui dentro dessa classificação de Saviani, o que importa é aprender a fazer, ou seja, executar as tarefas, tornar o quê? O processo educativo objetivo e operacional. Quem é responsável por esse conceito? A chamada pedagogia o quê? Tecnicista. E aí, depois então que a gente completou essas lacunas, vamos buscar lá a sequência tradicional, nova e tecnicista. Então, o gabarito dessa questão vai ser qual? A letra B. Aqui, achamos, tá? Então, aí voltando aí para o que a questão nos traz, e você pode colocar lá para te ajudar, né, com as características de cada uma dessas pedagogias, a tradicional, o centro é a aprendizagem. Na pedagogia nova, é o aprender a aprender, né? São metodologias ativas, o aluno na centralidade. E para a pedagogia tecnicista, o que importa é aprender a fazer, executar, cumprir tarefas, trazer o quê? Um ensino objetivo e operacional, tá bom? Então, certinho? Beleza? Então, bora avançar. Aí, a questão 5 vai nos trazer aqui, né, o seguinte: segundo Saviani, podem classificar, as teorias educacionais em 2 grupos. No primeiro grupo, ao qual denominou não críticas, ou ainda, né, teorias hegemônicas. A educação é compreendida como autônoma e um instrumento de discriminação social, tá? No segundo grupo, estão alocadas as teorias, o quê? Crítico-reprodutivistas, que ao remeter a educação aos seus determinantes sociais, entendem ela ser fator de equalização social, não obstante afirmarem que a sua função básica é a reprodução da sociedade. No livro Escola e Democracia, são classificados por esse autor como teorias. Olha qual que ele quer. Opa! Vamos lá. Olha qual que é as teorias que ele quer. As chamadas não críticas. Ele quer, exceto, né? O autor classifica essas teorias como não críticas. Apenas uma daqui das opções não é. Então, vamos lá. Lembra lá do nosso mapa mental? Tá organizado e dividido bonitinho para vocês? Então, vamos lá. Ele quer que não pertence às não críticas. Pedagogia tradicional é não crítica? Sim, ela faz parte desse grupo. Então, o gabarito não é letra A. A pedagogia nova pertence a que grupo? As não críticas também. Então, aqui, o gabarito também não vai ser a letra B. E a pedagogia tecnicista pertence a que grupo classificado por Saviani? Também as não críticas. Então, dentro desses critérios aqui de classificação, o gabarito só pode ser, então, a letra D. E realmente é, porque a pedagogia da escola como aparelho ideológico do Estado pertence à classificação dada por Saviani das chamadas o quê? Crítico-reprodutivista. Beleza, galerinha? Então, só pra gente deixar bem claro aqui. E essas 3 aqui formam, então, o grupo das não críticas. Tá bom? Das não críticas, de acordo com Saviani. Então, gabarito aí, bem tranquilinho, bem bonitinho, letra D. Percebe
aí que eu já estou aqui no meio das nossas questões, e aí voltando para você descansar um pouquinho, beber de novo, se hidratar um pouquinho, beber um pouquinho de água, que o que as questões fundamentalmente buscam? Duas coisas centrais, né? Duas questões centrais, né? As questões de prova buscam. Que você entenda a classificação dada por Saviani, né? Ali, os grupos das teorias que ele classificou, esse é o primeiro passo, que foi o que nós fizemos ali no nosso mapa mental, logo no início aqui das nossas questões, e a segunda questão importante é quais são as características comuns dentro desses grupos, desses 3 grupos de teorias que o Saviani classificou, e quais são as características próprias de cada uma delas. Elas estão num grande grupo porque elas têm características em comum, mas cada uma delas tem as suas características específicas, singulares, particulares. Então, compreender essa classificação que cada um desses 3 grupos trazem, né, de comum, e as especificidades de cada uma dessas características é o que vai ser cobrado na sua prova, tá bom? Então vamos lá dar continuidade, nossa questão 6 diz o seguinte: acerca das concepções pedagógicas, então aí aquela dica, aquele macete, aquele bizu que eu passei para vocês, concepções pedagógicas, então a gente vai estar falando de quem? Das classificações, dos conceitos dados por Saviani, contra-hegemônicas, tá? Contra-hegemônicas, então a gente está falando de quem, gente? Olha aqui, das pedagogias, o quê? Críticas, das teorias, opa, eu sempre, né, ó, teorias críticas, ok? Essas aqui são aquelas que Saviani classificou. Aquelas teorias que vão buscar o quê? Uma transformação social, tá? E essas teorias é que ele quer que você responda o quê? Que para a pedagogia histórico-crítica, a prática educativa parte de uma situação o quê? Hipotética e tem como finalidade a prática social. E aí, o que você vai marcar aqui? Que a pedagogia histórico-crítica, né? Vocês vão encontrar também a PHC, é essa, né? Também vão encontrar com essa nomenclatura. Ela vai partir de uma situação hipotética? Não, né, pessoal? Errado. O que a PHC, de onde vai partir a PHC? De uma situação, o quê? Real. De uma situação real. Olha aqui. De uma situação concreta, tá? De algo que é material, de algo que é histórico, de algo que é vivido, tá bom? Então, essa situação hipotética, abstrata, ilusória, não é a base, a fundamentação desta pedagogia, tá bom? Por isso que a questão está errada, tá bom? Aí, avançando ainda um pouquinho mais, né? De acordo com Saviani, as teorias de educação classificam-se em não críticas ou hegemônicas, crítico-reprodutivista e críticas ou contra-hegemônicas. Olha aqui, as teorias não críticas compreendem a educação e a escola como mecanismos de reprodução da cultura dominante. E aí, meu amor? E aí, meus amores, né? Amoras e amores. Qual é o gabarito dessa questão aqui? Que vai entender que a escola
é como mecanismo de reprodução da cultura dominante. São essas as teorias que Saviani afirma serem? Não, né, pessoal? A questão está o quê? Errada. Por quê? Porque as teorias que Demerval Saviani classificam, denominam, né, que a escola é como olha aqui, mecanismo de reprodução da cultura dominante, são quem? As crítico reprodutivistas. Crítico-reprodutivistas. E para, então, aqui, as não críticas, o que Saviani diz? Que elas serão instrumentos, o quê? De equalização social e não de reprodução da cultura dominante, tá? Vou botar aqui, ó, equalização social, ok? Tranquilo? Então, por isso o gabarito aí está como errado e, de fato, é errado, tá bom? Tranquilinho? E aí, ó, questão 8, para a gente finalizar esse nosso momento aqui de muito aprendizado, de compartilhamento de conhecimentos, de saberes, de consolidação aí desse tema que é tão importante, que é tão relevante. Vamos para a questão 8. Vamos lá. Pertence ao campo das teorias crítico-reprodutivistas as seguintes teorias. Vamos lá, vamos buscar aquela classificação dada lá no início, né, da nossa live de hoje. Então, vamos lá. A questão A diz aqui, ó, que o construtivismo é uma teoria crítico-reprodutivista. Aqui, ó, gente, a gente já vai eliminar. Sabe por quê? Porque o construtivismo não é uma teoria, uma concepção pedagógica. Ele é uma abordagem curricular, né? O construtivismo é uma forma ali também do que? De uma teoria psicológica, de uma base, né? Que vai ser utilizada dentro das teorias da aprendizagem e não de uma concepção pedagógica, de uma proposta de formação do sujeito. Vai ser um instrumento como vai ser utilizado, o quê? Um instrumento curricular e não aqui uma teoria, tá? Então, a letra A a gente já descarta. A letra B vem aqui, ó. Teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica? Sim, nós vimos que lá naquela classificação, né, vai existir a teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica. E a teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado? Também vai ser uma classificação, né? Ou seja, aquela cultura, a ideologia da classe, a difusão, né, da ideologia da classe dominante. É sim. Mas a teoria tecnicista pertence a crítico reprodutivista? Não pertence. Ela vai pertencer àquelas chamadas teorias não críticas. Então, aqui também o gabarito não pode ser a letra B, tá? Vamos conferir lá as opções da letra C? A teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica, nós já vimos que sim, pertence às crítico-reprodutivistas. A teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado também. E a teoria da escola dualista ou escola dual. Aí sim, galerinha, achamos o gabarito que é a letra C. É essa classificação dada a esse grupo de teorias que Demerval Saviani classifica, né, como teorias que vão criticar, né, vão trazer a crítica daquelas teorias hegemônicas, mas elas não vão propor mudanças e sim vão continuar ali
é reproduzindo a cultura da classe dominante, tá bom? Aí está para você o gabarito de todas as questões e a gente encerra aqui a nossa live de hoje, né? Mais uma vez agradecendo